pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do podcast Amazônia Empreendedora, que é uma parceria com o Jornal do Comércio. Todas as semanas a gente está aqui trazendo alguém para falar de empreendedorismo, inovação, tecnologia e mostrar para o Brasil inteiro que a gente faz muita coisa aqui na região norte. A gente tem empreendedores maravilhosos, temos muita tecnologia e acontece muita coisa bacana aqui. E hoje eu estou recebendo uma pessoa bem especial, um convidado aqui muito especial, que é o Almir Martins. Ele é vice-presidente da ACAF, que é a Associação Amazonense de Cafeicultores. Ele vai contar para a gente um pouco a história dele, a história da associação, qual é a missão que ele tem aí hoje. Ele vai falar um pouco sobre essa experiência com café. A gente vai conhecer aqui agora, então, o Almir Martins. Muito obrigada, Almir, por você dispor o seu tempo e vir participar aqui com a gente do Amazônia Empreendedora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer a gente estar aqui. Chegamos com uma certa dificuldade, porque a gente estava participando de uma atividade relacionada ao café e a gente estava numa zona rural de Manaus e aconteceram alguns problemas lá, pneu furou e... Acontece tudo, né? Quando você tem um compromisso. Mas você chegou aqui. Chegamos a tempo e Maravilha. viríamos, se não desse para vir no carro, a gente viria em outro. Agradeço pelo seu tempo. A gente vê o seguinte, tudo aquilo que é relacionado a levantar, a alavancar o agro, principalmente o café, a gente tem que se esforçar, atender, chegar a tempo e tentar apresentar o máximo que nós pudermos dessa atividade que ela já foi muito promissora e hoje ela é uma realidade. Aquele sonho que a gente tinha lá atrás, hoje ele está se realizando. Então, assim, falar do café hoje, graças a Deus, se torna muito fácil. Que bom, né? E a gente quer conhecer um pouco da sua história. Antes da gente falar do café mesmo, eu queria saber de onde você vem, com o que você trabalha sem ser o café, se você tinha uma outra profissão, se você fazia outra coisa, como é que você chegou no café? Contextualiza aí pra gente um pouquinho, pra gente conhecer melhor o Almir. Ok. Eu venho de uma família de nordestinos. Meu avô, ele veio aqui para Manaus muitos anos atrás e a gente traz na veia esse sangue aí de produtor, de agricultor, de pecuarista. Então a gente sempre esteve ligado ao agro, desde o meu avô. Pra você ter uma ideia, a primeira reis que eu ganhei, foi uma vaca que eu ganhei. Olha que legal, que presente bacana, hein? Ganhar uma vaca. Eu ganhei do meu avô, a pretinha. Tinha a pretinha. Quantos anos você tinha, Almir? Pois é, eu ia te detalhar isso agora. Eu não tinha nem nascido. Eu estava ainda em projeto, você ainda era um projeto. Minha mãe estava grávida, né, de mim e essa vaca se perdeu no pasto lá e meu avô disse, olha, se encontrar é do meu neto. E encontraram. A pretinha. A pretinha. E eu cheguei a conhecer a pretinha. Você lembra dela? Lembro. Então, assim, a gente vem nessa pegada do agronegócio desde o ventre, né? Digamos assim. A virada para o café foi uma ideia de... A gente já estava estudando a possibilidade e um amigo nosso do Espírito Santo nos deu que é um grande produtor de café. Muito, um dos maiores do país, né? Nos deu essa, digamos assim, esse empurrãozinho, né, na ideia. E eu e o meu irmão, a gente tocou em frente. A primeiro passo, ele, depois eu me juntei e assim, foi... Isso há quantos anos atrás? Isso bem recente, acho que 2 anos atrás. É um projeto recente. É um projeto recente. E assim, é recente, mas a gente, em tão pouco tempo, conseguimos fazer muita coisa. Conseguimos fazer muita coisa e observar a potência que tem essa cultura, né? Nós temos o Brasil hoje, para você ter uma ideia, é o maior produtor de café do mundo, né? É o maior produtor, a gente só cresce. E tivemos uma situação muito atípica nesses últimos meses, que foi o resultado da seca. O resultado da estiagem abalou muito o setor produtivo do café. Tanto é que o café disparou, né? O café disparou, foi pouca oferta para muita procura. Para você ver, pouca oferta, estou falando aqui de milhões de sacos de café que o Brasil produz. Mas mesmo assim, o café é a segunda bebida mais tomada no mundo, só perde para a água. Então imagina o consumo de café que é.
O Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, também sofreu um baque muito forte na sua produção. Também por questões ambientais? Também por questões ambientais, que é uma questão mundial, né? É uma questão mundial. Agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios, não só nutritivos do café. O Robustas Amazônicos, por exemplo, que é esse aqui. Esse é de um parceiro nosso. É de um afiliado da associação, né? Ele ainda não é afiliado. Esse é daqui de Manaus, nós vamos atuar em Manaus agora, para você ver. Esse aqui é do Brasileirinho, bairro nosso, rural daqui de Manaus. Produz café. Produz café. E a gente está falando aqui no início dessa produção do café, e eu quero dizer para vocês o seguinte: dentro de bem pouco tempo, o café vai explodir aqui em Manaus. Manaus vai ser uma das maiores cidades produtoras de café. Por quê? Agora a gente quer saber por quê. Por quê? Primeiro porque a gente tem potencial para isso. Territorial, os produtores estão aí sedentos de ajuda, e aí vem o pulo do gato. A Prefeitura de Manaus vai abraçar, já abraçou essa ideia, né? O Davi é um cara que está sendo muito sensível a esse assunto, ele quer atender a zona rural. Quando soube da ideia, já de pronto já se manifestou a favor. Renato Júnior, que é o vice-prefeito, também já conversou comigo, quer tocar para frente. Eu já reuni com o secretário da SEMAC, que é o Wanderson, e assim, a Prefeitura de Manaus vai tocar esse projeto na zona rural de Manaus. Em breve, Manaus... Para ajudar os agricultores. Em breve, Manaus vai explodir na produção de café. Nós já temos o início, mas só que é um início de produção... modesta ainda, aqui, né? Modesta e artesanal, né? Você vê os produtores, eles produzem eles plantam, iniciam o cultivo sem uma análise de solo, sem uma preparação do solo, entendeu? E dá café, você imagina se tiver tudo sem isso. um acompanhamento técnico. Olha o resultado. Imagina quando se fizer uma análise de solo, corrigir o pH desse solo, fizer a calagem, tudo do jeito que tem que ser feito, recomendado, fizer um manejo como tem que ser, a produção vai estourar. Eu posso te dar um exemplo de um amigo nosso de Silves, o Roque Lins, que é um dos maiores produtores aqui do Amazonas também. Ele iniciou o processo de uma maneira artesanal, da forma rudimentar, né? E na primeira produção dele, em 1 hectare, ele produziu 13 sacos. Frustrante. Produziu Não 13, é nada, né? Nada. E depois que ele passou a ter o acompanhamento técnico, fazer o manejo da forma correta, ele produziu na primeira safra, depois dessa correção, 60 sacos em 1 hectare. Na segunda colheita, na segunda safra, ele produziu 120 sacos em 1 hectare. Nossa, dobrou. Nós estamos falando aqui no valor de R$2.000, R$2.500 um saco de café. Então, assim... Um volume, né? Um valor alto. Muito alto. Em 1 hectare você consegue fazer o que você deveria levar aí, sei lá, 5, 10 anos numa produção normal. E aí, então, você entrou nesse ramo do café, mais ou menos uns 2 anos, e pelo visto você realmente gostou tanto, você passou a produzir. Sim. Você tem uma produção hoje, Temos que uma fica plantação, em Altazes. Fica em Altazes. Nós temos uma plantação, o nosso cultivo, a nossa lavoura, ela foi prejudicada com estiagem. Nós tivemos que segurar as mudas no viveiro o máximo possível de tempo, porque o viveiro, ele tem irrigação, ele tem um sombrite a 50%, que te dá as condições ideais para se manter a muda, né? Se nós jogássemos essa muda em campo, levássemos para a lavoura, com o calor que nós tínhamos naquela época, ela não ia suportar. Entendi. Apesar de que o Robustas Amazônicos, ele tem uma resistência muito maior que os outros à escassez hídrica. Mas mesmo assim, a gente preferiu manter no viveiro e com isso nós retardamos o nosso ciclo, né? Mas, se Deus quiser, daqui, acho que no máximo 12 meses a gente já vai estar produzindo normalmente. E aí, mas você já consegue vender? Você já vende alguma coisa? Não, nós ainda você não ainda comemos. Entendi, você fez esse... Mantivemos para Aham. poder preservar. Tá, para Entendeu? ver daqui para frente, Isso. mais adiante... Exatamente, mas graças a Deus está tudo a contento, né? Tá. E aí nossa estratégia deu certo. Deu certo. Aí você gostou tanto da coisa, você Sim. se imbuiu tanto daquilo que você ajudou a montar uma associação. Montamos, eu e meu irmão, Amazonense. ele é presidente, eu sou vice-presidente da associação, nós já temos associados, inclusive, em Quari. Quer dizer, não existia uma associação no Amazonas. Tinha os produtores pontuais, né? Aquele que
tem a propriedade dele, ele produz ali e vende por conta própria, pai. Mas assim, uma associação para unir essas pessoas ainda não tinha. E agora a gente vai expandir, pegar esses produtores de Manaus e associarmos, né? Estamos tendo uma aceitação fora do comum. Fora do comum. Eu acho que esse levante do preço aí do café despertou exatamente. Né? Olha, eu preciso me conscientizar, né? Preciso Então, Cristina, esse aumento, esse levante aí no valor do café despertou o interesse dos produtores aqui, né? Então, assim, quando a gente chega falando do café, aí o produtor já liga o café com esse preço lá em cima, ou seja, ele já vislumbra ali um ganho que ele já não teria lá atrás. Hoje, o café Robustas Amazônicos, ele preparado, ele plantado da forma correta, e ele tendo o manejo correto, a preparação do solo, tudo certinho como tem que ser, certeza absoluta que ele vai mudar a vida do produtor rural. A gente está falando aqui dos arredores de Manaus, mas a nossa intenção é levar para o estado. Nós já temos grandes produtores de café aqui, mas a nossa intenção, a minha intenção, o meu desejo é de colocar os pequenos produtores com certeza, numa condição que ele possa sobreviver melhor. Eu tenho amigos em Rondônia que me ligam de lá e dizem assim, Almir, os pequenos produtores aqui andam de carro zero, de caminhonete zero. Café. Antes era um mito pra gente, hoje é uma realidade, porque o Robustas Amazônicos, ele é um café preparado para a nossa região. Ele é um clone preparado para a nossa região. Ele suporta uma escassez hídrica. Quando eu te falei antes que a gente manteve no viver as nossas mudas, não foi pela escassez hídrica, falta de água, não, pelo forte calor, é diferente. Sim, é outra condição climática, uma outra condição climática que aí derruba qualquer um. Não tem como, né? E o verão esse ano que passou foi muito intenso. Muito rígido, e a gente tem que estar preparado para isso. E através desse apoio que a gente vai ter, a gente, quando eu falo, me coloco também como produtor, esse apoio que o produtor, pequeno produtor dos arredores de Manaus vai ter, vai ser, sem sombra de dúvidas, assim, um divisor de águas para a condição que ele vivia e a condição que ele vai ter a partir de agora. Porque o verão nunca vai, todo ano nós vamos ter, né? Na verdade, aqui a gente tem um verão e um verão chuvoso, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos muito do sistema de irrigação para o café, mas é alto o custo. O custo é muito alto. O pequeno produtor ele não vai ter condição de arcar com essa despesa. Aí entra esse apoio que nós vamos ter da prefeitura para ajudar os menores. Isso, até porque se nós tivermos um sistema de irrigação numa produção, nós temos condições de aumentar em 35% a produção. Poxa, é um número muito alto, e né? sem contar que com a irrigação a gente pode fazer, introduzir na irrigação a fertirrigação. O que é isso? Você jogar todos os alimentos ali, nutrientes e tudo que a planta precisa, junto com a irrigação. Diminui um pouco da mão de obra, diminui o trabalho e aumenta a eficiência. Que é o pulo do gato que todo mundo quer. Sim, exatamente. E nós temos condições aqui para isso. Nós temos uma área territorial aqui, rural, de mais de 11 mil quilômetros quadrados. Dá para plantar muito café. Se nós conseguirmos plantar aí, sei lá, 1% disso aí, nós estamos falando aqui em montantes absurdos, né? Mas a gente chega lá. E qual que você acha que é a maior dor do pequeno? É linha de crédito para conseguir financiamento? Olha, é a tecnologia, Cristina, sistema de irrigação e tal? Cristina, o pequeno, se ele tivesse condições, ele era grande. Então, assim, só dele ser pequeno, falta tudo. Falta tudo. Eu acabei de te falar aqui que eu estourei um pneu saindo, eu estava participando do evento hoje do Café no Brasileirinho, estourei um pneu na condição do ramal. Então, assim, quando a prefeitura se compromete em ajudar o pequeno produtor, a gente sabe que com essa ajuda ele vai produzir. Ele produzindo, ele vai ter que escoar a produção. Para ele escoar a produção, ele tem que ter um ramal que ofereça condição. Então, eu acho que isso daí vai... O café vai trazer... Vai melhorias para a cidade como um todo, né? Apesar do Davi
ser um cara altamente comprometido com a condição da cidade, é humanamente impossível ele atender todo. Manaus é uma metrópole, eu estou falando aqui de zona rural. A gente tem esses problemas dentro da cidade, que já é gigantesca. Imagina a zona rural. Os desafios são enormes. São, e aqui eu quero até, inclusive, agradecer e dizer que foi um cara muito guerreiro, né, de abraçar esse desafio. Porque nunca se viu isso. Nunca se viu isso. Né? Alguém do poder público se manifestar assim e dizer, não, vamos tocar. E de que forma que a Prefeitura de Manaus vai contribuir? Pois é, você acabou de falar dos percalços do pequeno produtor. O pequeno produtor ele não tem condições de comprar um equipamento, um trator, sabe, um implemento que custa um valor razoavelmente alto. A Prefeitura tem como fazer isso através da Secretaria da SEMAC, por exemplo. Ela tem como colocar uma máquina ali, essa máquina, ela tem como fazer a mecanização dessa área para o produtor, vai tirar esse fardo da costa dele, vai realizar um sonho, né? Imagina quantos eles se contentam com, a gente chama de tratorito. Quando se consegue um tratorito, que é aquele manual que você vai andando aqui... Já é uma vitória, né? Uma vitória. Hoje mesmo, nessa propriedade que eu fui, o proprietário lá, que é o mineiro, estava me falando que ele tem um tratorito e se você vê o que ele desenvolve lá com isso, imagina quando ele tiver um jirico ali, uma grade que ele consiga gradear, que ele consiga nivelar a área dele, né? Fazer a calagem correta, análise de solo. O pequeno produtor não tem condições de fazer isso. Tendo esse aporte, tendo esse suporte, por isso que eu te falo, vai explodir. Nós temos pessoas dispostas aqui a produzir, só que simplesmente não tem condições. Não tem. O cara está enfiado lá no meio do ramal, lá no mato, no meio da floresta. Eu estou pedindo muito a Deus e por isso que eu te falo, eu quero agradecer bastante esse empenho da Prefeitura, porque está olhando por pessoas que eram anônimas. E que se houver esse empurrão, esse incentivo, essas pessoas saem do anonimato. É a virada de chave, né? Virada de chave, divisor de águas, elas saem desse anonimato e passam para o protagonismo. E isso economicamente para o Estado, para a cidade, né? É vantajoso, são mais empregos, é mais renda, mais dinheiro que circula na cidade. Com certeza. Então, isso tudo contribui economicamente para a cidade, muito, né, de Manaus. Muito. É impressionante quando a gente observa as situações de Sul e Sudeste. Aliás, eu fui muito longe. Se a gente for de Apuí, que ainda é um município amazonense, o Maitá, que é, digamos assim, o último município em fronteira com Rondônia, se a gente for até lá e de lá em diante, as situações são totalmente diferentes dos pequenos produtores. Mas lá, o município, a administração municipal, ela fomenta essa ideia. E nós não tínhamos isso aqui, nós vamos passar a ter agora. É muito diferente, Cristina, de eu chegar contigo, o poder público chegar com o pequeno produtor e entregar uma muda. Nós somos acostumados com a forma de cultivo rudimentar. É da nossa cultura. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a enxada, ele vai cavar, vai fazer uma cova, vai semear ali, pronto. Então vai semear, vai brotar, vai produzir, mas não da maneira que deveria. Agora não. Você leva a muda, mas o solo vai estar preparado. Nós vamos ter uma equipe técnica para acompanhar esse desenvolvimento. Esse projeto ele vai ter início, meio e fim. Da análise de solo à ponta da linha, que é o escoamento e venda da produção. Isso tudo, esse processo todo vai ser feito pela associação? Olha, como eu te disse no início, o meu interesse aqui não é promover associação, é agregar essas pessoas. Se for através da associação, ótimo, não tem problema nenhum. Mas o nosso interesse, que nós já conseguimos, o nosso objetivo, era esse, fazer com que o poder público se manifestasse a favor dos pequenos produtores. Pessoas que estavam esquecidas produzindo lá só para sobreviver, e agora não, eles vão produzir para comercializar. Vai ser através da associação, é um passo ainda que a gente Eu digo assim, em relação à burocracia, né? Porque se envolve montantes, recursos financeiros e tal, talvez precisa
talvez tivesse Nós que ser estamos, feito nós por estamos uma digamos assim, pessoa burocraticamente, jurídica, né? burocraticamente ou administrativamente, documentalmente, digamos assim, Exato. nós estamos, para todos os cenários, nós estamos preparados. Se for através da associação, perfeito. Se for através de pessoa jurídica que não seja associação, não tem problema também, que a gente tem como resolver. Porque eu acredito que muito desses produtores pequenos, eles não sejam legalizados. Sim. Né? Então, eu estou pensando já na questão dos recursos públicos, das verbas, enfim, né? Por isso que Nós vamos comentei. mapear, vai ser um trabalho muito minucioso. Ontem eu tive uma reunião com o Wanderson e a gente já começou a montar assim, algumas diretrizes, alguns caminhos que a gente vai ter que trilhar. E eu acho que um dos primeiros vai ser esse. Nós vamos mapear, monitorar todas essas áreas. Em que região? Só aqui em Manaus? Todas as zonas rurais do entorno de Manaus. O objetivo Fazer é o esse. levantamento, saber quantos são. Nós já temos assim, antes do levantamento, porque eu rodo essa área rural já há bastante tempo. Então, a gente já tem digamos assim, uma visualização, um quadro, né? De onde a gente pode iniciar. E tem algumas comunidades que, por incrível que pareça, eu ainda não conheço. E eu já rodei aqui bastante, mas para você ter uma ideia da dimensão da nossa área territorial. Nós temos muita coisa aqui. A nossa ideia é atingir o máximo possível. Aí você vai fazer vocês vão fazer Vamos mapear, vamos começar Brasileirinho, Buraquequara, Pau Rosa. Já estou sabendo da comunidade Caramuri, que fica próximo eu acho que é na 010, a M010. Já estamos aguardando lá, foi cogitado lá o café, querem que a gente vai, né? Eles já produzem, eles são produtores, mas estão deslumbrados com o café, querem produzir, vamos produzir. E os grandes têm apoiado? Os grandes, você fala, os grandes produtores? Isso, os grandes produtores. Sim, mas como eu te falo, um grande produtor, ele não vai ceder o equipamento dele. Ah, com certeza. Ele já tem as atividades. Nós somos, graças a Deus, o pessoal é parceiro, né? Todos são muito parceiros, eles ajudam na medida do possível, na orientação, mas é difícil você tirar o seu equipamento, o seu implemento, né? Porque é uma atividade, é uma cultura que ela tem uma atividade diária. Se você tirar um equipamento seu, você vai prejudicar a sua produção. E essa cultura do café, ela é sazonal ou ela é o ano inteiro? Ela é sazonal. A primeira, falando aqui do Robustas, a primeira safra, ela vem com 2 anos. 2 anos ela produz. Muito boa essa tua pergunta. A primeira, porque eu já vou emendar aqui com um alento. 2 anos para se produzir, para se colher a primeira safra, 2 anos digamos assim, um tempo relativo para quem está precisando de um retorno. Tá, então tudo bem, deixa agora eu te acalmar. O que a gente vai fazer? A gente vai consorciar essa produção. Como? Você pode colocar um milho aí, que com 90 dias você está colhendo. Você pode colocar uma melancia, uma abobrinha, um jerimum. Hoje, o agrônomo que trabalha com a gente, Salmir, pimenta do reino, eu digo, não tem problema. Tudo que der retorno, e um retorno mais rápido, que seja viável, enquanto você vai esperar o café. Deixa o café lá. Deixa a água aqui fervendo, né? Enquanto ele está sendo produzido lá, entendeu? No momento que ele estiver perfeito, se colhe. Olha, eu vou cobrar a sua volta aqui, Sim. Depois que você fizer esse mapeamento, depois que esse projeto estiver realmente sendo aplicado, né? Uhum. Para contar para a gente aí como é que vai ficar essa história. Então, Sim. você já está comprometido a voltar aqui com a gente. Espero não. Como eu te disse, era um sonho, hoje é uma realidade. Então, eu garanto a você que no meu retorno aqui, eu vou te trazer só notícias boas. Maravilha, eu vou esperar. Posso te falar mais um detalhe? Pode, rapidamente, que a gente está indo para o final. Ele representa 25% do nosso PIB, para te ter uma ideia do potencial que nós temos. Eu tenho umas outras novidades aqui que, se você me der a oportunidade, eu posso voltar para falar. Eu quero falar da piscicultura, da avicultura, entendeu? Que nós temos um campo amplo demais para crescer bastante, tá? né? Hoje é o café, para iniciar, tá bom? Então, eu quero te agradecer, Cristina. Eu que agradeço, obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite, tá bom? A gente precisa dessas portas abertas, né? O Amazônia Empreendedora, que eu acho que vem bem a calhar. O pequeno produtor precisa ser isso aqui. Ele precisa. E as portas estão sempre abertas. Então, aqui o nosso objetivo, nosso grande objetivo aqui, a nossa missão,
com esse podcast é falar sobre as coisas da Amazônia, sobre a bioeconomia, sobre os pequenos. Então, esse espaço Ótimo. é para a gente falar das coisas que a gente está fazendo aqui, porque muitas vezes a gente é subestimado pelos grandes centros, Sim, com ainda existe certeza. isso, como se a gente vivesse numa área que tivesse só cobra, mato e rio. E aqui tem isso sim, com muito Sim, orgulho, exatamente. mas tem muito mais coisa Muita. acontecendo. Nós precisamos. Eu precisaria aqui de umas 3 horas para mim, né? Mas eu vou te dizer o seguinte: hoje nós temos a Zona Franca como o nosso alicerce, Exato. né? Poxa, ótimo. Mas só que é uma luta interminável. Ela não é algo que tem Precisamos prazo. criar outra matriz econômica. Nós precisamos e nós temos, Exato. né? Nós temos em mãos. Maravilha. E você vai voltar para contar essas Vou. novidades todas. Vou sim. Almir, muito Eu obrigada que te pela sua agradeço. presença. As portas estão Muito abertas, obrigado. tá, para outras oportunidades. Uhum. Obrigada por você ceder o seu tempo, né? Apesar aí de Foi um todo o prazer. transtorno, você Foi. conseguiu chegar. A gente fica Vou te muito feliz. confidenciar, essa camisa não é a que eu vi, hein? Olha aí, olha, para vocês terem Não é. ideia, mas quando a gente Eu tem tive força. que parar e comprar porque a que eu vinha pra cá tá Olha, destroçada. eu agradeço bastante, eu imagino o seu empenho em poder estar aqui hoje com a É gente. uma luta. E é muito legal porque eu acho que pessoas que estão em outros estados, estão em outros lugares, conheceram um pouco da sua história, um pouco do seu objetivo, essa missão de ajudar os pequenos produtores. Então eu te agradeço Muito bastante obrigado. aí pela sua vinda, as portas estão abertas, mas adiante você volta para contar para a gente Volto. aqui as novidades. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Amazônia Empreendedora. Eu quero agradecer muito a sua participação, você estar aqui com a gente. Na semana que vem a gente volta com outra pessoa aqui para contar um pouco, falar sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, que são assuntos que a gente gosta muito de tratar e tem as portas abertas aqui. Até lá!